Mas ele diz assim, 1 Pedro, vamos para a palavra, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então nós lemos aqui 4 versículos para começar hoje. E nós vimos aqui que não foi prata e nem ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. E eu falei semana passada um pouco sobre o entendimento e sobre as tradições, para quem veio e vai continuar acompanhando, seguindo uma jornada que nós vamos aí até onde Deus quiser que nós paremos. Mas você pega o entendimento aqui sobre o que você foi comprado. Com o que você foi comprado? Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Você crê em Jesus? Levanta a mão assim. Você crê em Jesus? Ótimo. Se você crê em Jesus, você crê que Ele ressuscitou, certo? Você crê. Se você crê em Jesus, você não ia acreditar em um Deus, num santo que foi crucificado por você e depois não ressuscitou. Eu creio aqui que todos creem que Ele ressuscitou. E está aqui conosco hoje, amém? Então, se você crê que Ele ressuscitou, você crê que aquele sangue de Cristo é precioso, que foi derramado por você e por mim naquela cruz. E aquele sangue nos deu liberdade, nos deu livre acesso para usufruir das coisas de Deus. Você vê que não foi prata e nem ouro. Não foi nada disso que nós estamos acostumados a comprar. Nós gostamos disso, né, do comprar. É muito legal quando você tem dinheiro para comprar as coisas, mas isso não foi nem com ouro nem com prata. Foi com o sangue de Jesus que ele foi comprado. O sangue de Jesus nos deu liberdade, foi como um cordeiro imaculado, incontaminado. Nós temos lá que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Jesus. A palavra de Deus, Jesus, o Verbo. O Verbo é a palavra. E ele foi morto por nós. Deus entregou seu filho unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que Deus entregou o seu Filho unigênito, seu único Filho. Ele entregou por nós. Você seria capaz de entregar a vida de um filho? Quantos que tem filho aqui? Vai ter gente que deve ter filho, vai até apresentar daqui a pouquinho a peça. Você entregaria seu filho por alguém desconhecido? Você entregaria? Por alguém que talvez se rebele contra você mesmo, que não siga o mesmo fundamento seu, que é meio rebelde, que é meio estranho na maneira de pensar, vamos dizer assim, para não ficar tão feio. Mas você entregaria seu filho? Eu creio que não. Jamais, né? Jamais entregaria nosso filho a esse ponto. Mas Deus entregou seu filho por você e por mim. E nosso modo de pensar, quer ver, não foi ouro e nem prata, mas Ele entregou por quê? Para que nós não perecemos. Se nós estamos perecendo naquela situação, no dia a dia, se nós estamos perecendo no trabalho, nossa vida sentimental, nossa vida, o que quer que seja, você vê que tem um Deus que não quer que a gente pereça. Não é isso? Ele não quer que nós falhamos, Ele não quer que nós passamos dificuldade, Ele não quer. Ele entregou seu Filho para isso. Mas às vezes você vê que Deus está aqui no versículo 22, 21. Por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ele fez isso por você, Deus entregou seu Filho, para que a vossa esperança estivesse em quem? Nele. Ele entregou seu tudo, que era o Filho dele, a quem Ele criou, a quem Ele amou, por você.
Mas será se isso para nós tem sido suficiente? Que já deveria ser mais do que suficiente, né? Jesus é tudo para nós. Deus é o nosso tudo. E Ele entregou tudo. Mas o que nós temos entregado a Ele? O que nós temos entregado a esse Deus poderoso, que faz grandes coisas por nós, não comprou nem com prata nem com ouro, mas foi com o sangue do seu Filho, que Ele nos deu, e o que nós estamos fazendo? Como nós temos agido nessa maneira de pensar quando estamos sozinhos? O que nós temos feito na nossa maneira de agir quando nós estamos sozinhos? Porque o primeiro começa com pensar, né? Nós começamos a pensar coisas ruins, bobagens, depois começamos já a planejar, sabe como é que é, né? Olhando bem não é pecado. Nós começamos assim, né? Nunca já vou fazer, já fiz. Vai pensando com certas atitudes, certos pensamentos, certas coisas, e vai caminhando até chegar ao ponto de cometer um ato que não deveria estar cometendo. E começamos assim, e aí, de que valeu? De que valeu Deus entregar seu tudo para nós? Se a nossa maneira de pensar, de agir, de conduzir a vida, não condiz o que Ele fala. Você vê, Ele fala assim, que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa esperança? Quando nós temos problemas, aonde nós estamos recorrendo, aonde nós estamos indo? Para onde? É para o agiota, precisando de dinheiro. Peguei uma dívida, contraí uma dívida aqui agora, tive que correr para o agiota, tive que correr para a financeira, para o banco. Será que a confiança está em Deus? Você vai no médico, eu conheço muitas pessoas assim, e até algumas da nossa igreja. Quando elas estão com problema de saúde, elas correm direto para o hospital, mas não tem coragem nem de pegar o celular para mandar um WhatsApp para o pastor, para o celular da igreja, para os pastores que estão aqui, ligar na nossa igreja e falar assim, façam uma oração por mim. Você primeiro coloca a sua confiança, sua esperança em quem? No hospital. Mas esquece que tem um Deus que está aí por você e por mim, que está aí pronto para batalhar as suas guerras, mas nós escolhemos primeiro o que nós vem na nossa cabeça. Nós deixamos sempre Ele por último. Nós esquecemos que temos um Deus, e olha só que coisa perigosa, esquecer que tem um Deus maior que tudo, maior que todos, que está aqui para nós, está aqui para nos dar vida e vida com abundância. Mas nós ligamos para o ponto de que a minha esperança, o senhor sabe como é, né? A minha fé é pouca. A minha fé está difícil, eu sei que está complicado, mas sabe como é que é, né? É complicado mesmo pensar essas coisas assim, mas o doutor lá ajuda. O doutor ajuda, eu sei que o doutor ajuda. Eu sei que Deus pode usar um doutor, eu sei que Deus pode usar quem Ele quiser. Mas esteja com a sua confiança primeiro em Deus. Nem no doutor você vai acreditar. Nem no doutor você vai conseguir sair daquela situação. Esteja com a sua confiança em Deus, espera em Deus, espere no Senhor. Está difícil o problema? Está difícil a situação? Espere em Deus, não espera no filho, no neto, no sobrinho, sua mãe, no seu pai, não espera neles, espera em Deus. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que deu o sangue do Filho dele por você. Nós temos aqui, ainda mais no Brasil, nós confiamos em políticos. Daqui a pouco tem eleições de novo esse ano. Se você espera de político, eu sinto muito dizer, mas talvez sua confiança está muito no lugar errado. Espere em Deus e ore por eles políticos, para que eles possam entrar no caminho de Deus. Que aí sim a nossa nação irá seguir em frente. Aí sim a nossa nação poderá caminhar. Mas a confiança tem que estar onde? Em Deus. Nesse que entregou o seu Filho por nós. Para que todo o quê? Aquele que nele crê não pereça. Se nós estamos perecendo, talvez nós não tenhamos acreditado no tamanho daquilo que Jesus fez por nós. Do tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz.
E é isso que eu quero que você entenda hoje, o tamanho daquilo que Jesus fez por você e por mim. Foi algo sensacional, abriu portas, abriu mundos. Céus desceram na terra, a terra fez ligação com o céu, o véu se rasgou. É uma coisa extraordinária. Deus pode falar com você e comigo a partir daquele momento. Antigamente era com o sacerdote, somente o sacerdote falava com Deus, e Deus respondia a ele. Os outros faziam apenas orações, mas era tudo limitado ao sacerdote. Deus falou, não, peraí, vou acabar com isso aqui. Já está bom disso já. Deixa eu rasgar esse véu aqui, que agora vai ser entre eu e ele diretamente. Entre eu e ele, eu e você. Que coisa fantástica. Mas nós não aproveitamos isso. E eu quero que você abra sua Bíblia agora lá em Efésios 1. Efésios capítulo 1. A obra de Cristo não pode ter sido em vão na nossa vida. Se nós cremos e acreditamos que Ele salvou, foi lá naquela cruz para nos salvar, nós não podemos deixar que isso foi em vão, achar que isso foi em vão. Nós temos que confiar e colocar nossa confiança em Deus. Efésios 1, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Ele diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto o que estão nos céus, como o que está na terra. Você vê que remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós temos um Jesus que morreu por nós, e o seu sangue de redenção nos perdoou dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa extraordinária, já pensou? Morreu por você, você não sentiu nada daquele passou, Ele morreu por você e foi perdoado todos os seus pecados. Se assim você crer nele e acreditar no que Ele fez por você e por mim. E Ele redimiu, segundo as riquezas da sua graça, e que Ele tornou abundante para conosco toda sabedoria e prudência. Você vê, além de nos tirar todos os nossos pecados, nossas ofensas, aquilo que nós criamos na nossa cabeça de errado, aquilo que nos coloca para baixo às vezes, aquilo que nós temos de problema contra as pessoas, tudo aquilo foi esquecido. Deus esquece tudo aquilo. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária que Ele faz por mim e por você. Mas Ele também diz o seguinte aqui, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus, como as que estão na terra. Jesus disse que aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que ligar no céu, será ligado na terra. Quando Jesus morreu, tudo aquilo, a plenitude dos tempos, tudo fez ligação. Olha que coisa maravilhosa. Nós, desde o primeiro domingo do mês de abril, creio eu, até o finalzinho de março, se eu não me engano, eu comecei a falar aqui sobre o reino de Deus. Nós começamos a falar, depois eu falei de Nicodemos, acho que foi isso, foi o primeiro de abril, o último de março, algo assim. Mas vocês que estão aqui me acompanhando faz tempo, vocês vão entender melhor. Que ele fala assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é prosperidade, é fartura, é abundância, não é isso? Não é uma vida de abundância, não é uma vida boa, não é uma vida cheia, porque Deus não quer dar pouco, Deus quer dar em abundância.
Aí nós vemos que ele falou que ligado na terra, ligado no céu. Se nós estamos ligados na terra, se nós orarmos, nós estamos ligados da onde? Mas nós temos que orar, certo? Nós temos que pedir. E aquele que pedimos em nome de quem? Mas nós pedimos em nome de Jesus porque Ele morreu por nós, não é isso? Que quando Ele morreu, Ele ligou, fez a ligação. Ele fala, ó, pede em meu nome. Se você pedir em meu nome, eu vou rogar ao Pai por vós. Olha que coisa maravilhosa. Além dele morrer por nós, perdoar os nossos pecados, ainda nos deu livre acesso. Ainda nos deu abundância de vida. Que ele fala, vim para que você tenha vida, mas vida com abundância. Não é pouca coisa. Então, o nosso dever é o quê? Orar a Ele. Pedir. Que às vezes nós nem pedimos, nós pedimos para o pastor orar por mim. Eu vou pedir para o pastor orar por mim. Mal você sabe que a sua oração às vezes está mais forte que o pastor que você vai pedir a ele. Você está achando que só porque ele é pastor vai ter mais chance de falar perto de Deus? Cuidado. Peça a você. Entenda que você pedindo, Deus ouve da mesma maneira. Não tem diferença nenhuma. Se você acreditar que Jesus está ali por você, que Ele vai estar guerreando as suas guerras, que Ele está ali, que Ele morreu por você, você é livre dos pecados, entrega a redenção, remido das ofensas, está ali para viver a vida de Cristo, peça. Peça e peça com fé, que Ele vai te dar aquilo que você deseja. Mas peça. Não deixe de pedir confiando em oração de terceiro. Peça. Claro que nós estamos sempre aqui para te ajudar, mas eu quero que você entenda que você pode tudo, se a sua confiança está em Deus. Estou passando uma dificuldade. Lembre, a sua esperança está onde? Em Deus. Estou passando por um problema financeiro. A sua confiança tem que estar onde? Em Deus. Confie no Senhor. Confie quando vier a dificuldade, vier o problema, vier acusações, males, o que for que seja. Confia nesse Deus Todo-Poderoso. Tudo que vai estar na terra, como as que estão no céu. Nada vai ser diferente. O reino de Deus está aí, eu falei para vocês uns domingos atrás. Ele está aí, está pronto para nós. Basta nós entrarmos e usufruirmos dele. Não precisa colocar senha não, viu? Não é chamada, não é fazer chamada não. Olha, fulano de tal, João, pode entrar no reino agora. Antes estava fechado. Não. O reino de Deus está aí para todos. Basta você querer. Basta você entender o que é isso. Jesus morreu por nós. Aprenda que isso foi o maior sacrifício que Ele fez por mim e por você. Entenda que isso não tem nada maior do que isso. Ele já fez tudo por nós. Agora chegou a hora de nós fazermos também por Ele. De fazermos que valeu o sacrifício que Ele fez. Porque senão foi em vão. O que é o sacrifício de Jesus naquela cruz com uma pessoa que não acredita? O que será isso? Não é nada. Foi em vão. Nele não adiantou nada. Foi algo que passou despercebido. Para muitos que estavam ali, eles até queriam, né? Eles até estavam orando ali, até pedindo, Senhor Deus, mate ele mesmo, mate ele porque eu não quero isso não. Ele é um profeta enganador, sarafrário, xingavam Jesus, humilhavam ele, cuspiam nele. Para que foi o sacrifício para eles? Para nada. De nada adiantou para eles. A não ser que eles passassem a crer e acreditar que aquilo dali foi tudo para eles, aí começa a valer tudo aquilo na vida deles. Porque senão não foi nada. Aquilo dali para eles foi somente mais uma morte. Para quem não sabe, os romanos naquela época, e eu estava até vendo isso ontem, os romanos se crucificavam, chega em média a 100, 200, 300 pessoas por dia. Não era por mês nem por ano.
eram por dia naquela época de Jesus. Eram muitas. Você imagine o tanto de pessoas que eram crucificadas naquela época. Para você ter ideia, naquela época de que Jesus, logo depois que morreu, vieram os apóstolos, os discípulos, aquelas pessoas que morriam nas arenas, ali em Roma, chega ao dizer que tem mais de 200.000 covas debaixo do Coliseu, só de pessoas mortas, porque acreditavam numa fé que eles não acreditavam. Aquelas pessoas morreram em vão? Jamais. Aquelas pessoas morreram acreditando daquele sacrifício que Jesus fez por elas. E elas estão tendo a vida eterna. Elas morreram por algo maior. Será qual o sacrifício que nós estamos fazendo por Jesus? Porque Ele fez um maior sacrifício por nós. E nós nem na hora de confiar nele, estamos confiando. Já imaginou algo disso? Que tristeza deve ser para Deus olhando aqui isso. Ele deu tudo por nós. E nós, às vezes, por um pecado qualquer, um pecado pequeno, coisa besta, uma mentira, nós desistimos de acreditar em Deus. Nós negamos a Ele. Lembra de Pedro? Chegaram Pedro, você é aquele que andava, não é? Conheço você, eu vi você várias vezes. Não, eu jamais. Diz que Pedro negou 3 vezes, depois Pedro entendeu o que era, que dali se arrependeu. Se você entender isso hoje e se arrepender, Cristo está aí para você, como está para mim. Cristo fez aquilo por nós. Basta nós acreditarmos no poder do que foi aquele ato. Foi o maior ato de amor pela humanidade. O maior ato de amor por mim e por você. E aquele ato de amor nos gera bênção. Olha que coisa maravilhosa. Ainda nos gera bênção. Nos gera coisas abundantes ainda, que nós acreditamos no nome de Jesus. Que coisa linda. Mas nós temos que decidir entender e compreender aquilo que Ele fez por nós. E antes da gente encerrar, quero que você abra sua Bíblia, ali em Colossenses, capítulo 1. Hoje é tudo 1, né? Hoje é tudo no primeiro. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, abra sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Versículo 15. Colossenses 1, 15. Paulo escreve assim à igreja de Colosso: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então nós vemos que Jesus, por ele, foram criadas todas as coisas. Porque Jesus era o quê? O Verbo. Jesus era a palavra de Deus. Então, quando Deus disse luz, era o que era? Era Jesus, né? Porque Ele era o Verbo, Ele era a palavra de Deus, Ele era a boca de Deus. Então, Ele é a palavra. E Ele fala assim, qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que criou tudo, que foi o primeiro, aquele Deus todo-poderoso. E Ele continua dizendo, no versículo 17, você vê que Ele criou todas as coisas, dominações, seja principado, tudo foi por meio dEle, e por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então nós temos um Deus que se fez carne e morreu por nós, certo?
Olha só que coisa maravilhosa. Um Deus que foi feito tudo por Ele e para Ele, morreu por nós. E Ele é nosso Pai celestial. Nós somos filhos. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Olha que coisa magnífica. Se Ele criou todas as coisas subsistem por Ele, e Ele nos deu esse direito, essa promessa, esse tesouro, vamos dizer assim, que nós somos herdeiros, nós temos tudo isso a nosso favor. Mas nós lembramos que tem alguém que briga por isso, né? Porque se foi feito para nós, tem, vamos supor assim, um sujeito mal encarado, um ladrão, que só veio para roubar, matar e destruir, que está de olho nisso. Não tem? Que ele é doido para tirar isso de você e de mim. O prazer dele é ver o nosso fracasso. O prazer dele é ver o meu fracasso, o seu fracasso, e nisso ele se orgulha bastante. Ele se orgulha quando você está fracassado, quando você não tem dinheiro, quando você está sem saúde, quando seu relacionamento vai mal. Ele se agrada de muito, tudo isso. Mas nós vimos que tudo foi feito para nós. Mas o diabo vai sempre tentar roubar isso de você. Vai sempre tentar roubar isso de mim. Ele vai estar sempre ali tentando tirar aquilo que nos já foi dado. Aquilo que subsiste, que foi feito para o nosso Jesus, e nós somos herdeiros disso. Ele vai sempre tentar tirar. Ele sempre vai tentar te enganar. Nós vimos domingo passado que ele tenta, e ele vai tentando e vai conseguindo enganar o nosso entendimento. O nosso entendimento vai indo para outras coisas, nós começamos a entender de maneira diferente. Não, mas o que Jesus fez foi para a nossa remissão dos nossos pecados. O que Jesus fez, tudo bem, mas Ele entende que eu sou fraco, eu sou frágil, que eu peco mesmo. Ele entende, Ele compreende isso. E esse Ele compreende mesmo. Mas Ele espera de nós uma mudança. Ele espera de mim, de você, uma compreensão de algo além disso. Ele não faz forte para combater o quê? A cilada de Satanás. Se Ele está junto de mim, de você, o que pode nos deter? Algo pode nos deter? Algo vai nos abalar se Ele está junto com a gente? Jamais. Se Ele está junto comigo, com você na guerra, jamais nós vamos perder. Porque nós vimos que Ele fez o quê? De tudo e para Ele. Foi tudo feito por Ele e para Ele. Nós vimos que tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele. Se eu crio alguma coisa, eu tenho um domínio sobre ela, não tem? Apesar que Ele nos deu livre-arbítrio, no nosso caso. Mas se Ele tomou as chaves da mão do diabo, tomou as chaves, fez o sacrifício por nós, Ele tem um domínio, né? Mas para que Ele domine, nós temos que abrir a porta para Ele também, não é certo? Se tudo foi feito por Ele, imagina aquilo tudo que Ele pode nos dar. Imagina aquilo tudo que nós temos ao nosso benefício próprio. E é algo muito simples, que só basta crer e acreditar e confiar nele quando tudo parecer difícil. Quando parecer complicado, confie em Deus. Quando parecer difícil, confie em Deus. Quando você tiver já querer mais, eu quero mais, eu busco por mais, eu quero ter essa vida que você está falando aí, ó, vida com abundância. Eu não tenho tido, eu tenho só pagado minhas contas. O dinheiro, meu salário dá só para pagar isso. Eu tenho chorado para o meu patrão. Se você falar tanto com o seu patrão, chorar para ele, você chorar para Deus, não vai ter patrão que aguente pagar aquilo que Ele quer te dar. Porque Deus quer te dar mais ainda do que você pensa, do que você imagina. Nós pensamos sempre que o nosso patrão, a culpa está no patrão. A culpa está nele. Eu pensei algo aqui, mas não posso falar não. Deixa em off. Mas a culpa está nele. Eu não recebo por causa disso. É pouca coisa demais. Eu não posso ver com isso. É o Bolsonaro, é o Lula, é a Dilma, é até o Collor, né? A culpa até o Collor, por causa do Plano Real. É o Collor. Todo mundo. Não importa. Foi a chuva atrapalhou meus negócios. Foi a chuva.
Pare de reclamar. No momento que você está reclamando, ore a Deus. Fale com Ele. As palavras que está gastando na sua reclamação, fale com Ele. Que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito melhor você falar com Ele as suas necessidades, para aquele que tem todas as coisas. Nós vimos que Ele criou tudo. Tudo foi para Ele e para Ele. Então, se Ele tem tudo aquilo dali, já foi nos dado as nossas bênçãos, fale com Ele. Se você for para reclamar, nem que for para falar com alguém para reclamar, vão reclamar. Reclame com Ele, mas fale com Ele, que Ele vai te dar a orientação certa do que você deve fazer. Fechou uma porta, fale com Deus. Fale com Ele. Fechou um caminho, fale com Ele. Ore a Deus, Ele te mostra o caminho certo. O diabo pode tentar fechar as portas, mas se ele fechar a porta, Deus abre janela, Deus abre o que for, mas Deus abre todas as possibilidades para nós aproveitarmos daquilo que Ele tem para nos dar. Aquilo que foi dado para mim e para você, e para encerrar, para a gente entender como a gente consegue isso. Vamos encerrar aqui, está lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. É tudo 1 mesmo, né? Hoje é tudo 1 mesmo. Hoje foi tudo 1. Tudo é 1. Você abrir Salmos 1. Mas é Hebreus 1, viu? É brincadeira. Mas... Versículo 1, ele fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Vamos parar aqui, só um minutinho. Você vê que Ele nos constituiu, a quem constituiu herdeiro de quê? Por quem fez também o quê? O mundo. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E Ele nos ensinou que quando nós pedíssemos no quê? No nome dEle, certo? Quando for pedir alguma coisa ao Pai, peça em meu nome. Por isso que você vê muitos pastores, não sei se é alguém que é novo na fé, mas você vê muitos pastores falando assim, no final das orações, eu costumo falar em nome de Jesus. E é por causa disso. Porque ele fala, peça em meu nome. Porque no nome dele já foi feito muitas coisas, né? Nós vimos que a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Que coisa maravilhosa. Nós pedimos para um ser celestial, um Deus magnífico, o onipotente, onisciente, onipresente, um Deus todo-poderoso que está a nosso favor, que fez tudo. E nós às vezes não temos nada, porque nós não pedimos. E não pedimos da maneira certa ainda, que é só pedir no nome de Jesus, crendo com fé que iremos receber. Nós às vezes faltamos a fé nesse Deus, nesse Jesus, para pedir a Ele no nome dEle. E para a gente encerrar de verdade agora eu vou encerrar, porque senão nós não acabamos no tempo. Filipenses, e agora é 2, viu? Nenhum não. Agora é Filipenses 2. Para a gente encerrar, agora sim nós vamos encerrar. Filipenses 2. Nós vimos que um Deus que fez tudo para Ele. Filipenses 2, 9. Pode abrir, eu vou esperar você abrir. Filipenses 2, 9.
fala o seguinte, versículo 9. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vimos no início que existe um Deus, um Pai, que deu seu Filho, e esse seu Filho se sacrificou por nós, Ele se humilhou por nós, e Ele foi exaltado por causa disso. O seu sacrifício fez dele um ser mais exaltado ainda, porque você imagina o sacrifício que foi, não só, eu falo que o maior sacrifício dele nem foi a cruz, vamos dizer assim, mas foi um Deus celestial tomar corpo humano, tomar um ser humano, que vinha no corpo de um ser humano. Foi também uma humilhação para ele, porque você imagina um Deus, um ser celestial que foi criado todas as coisas a partir dele, que ele era o verbo, ele era a palavra, ele se humilhar e vir em corpo humano. E além disso, ainda fez mais ainda por nós. Então ele fez tudo por mim e por você. Eu até publiquei uma imagenzinha na Sexta-feira Santa lá nos meus perfis da rede social que eu falo o seguinte: Ele já fez tudo por nós. E Ele já fez tudo por mim e por você. Se nós acreditarmos nisso, nós entendermos que Ele já fez tudo por nós, tudo por mim e por você, as bênçãos estão nos lugares celestiais, como diz a Bíblia. E lá também está todos os poderes, os principados e potestades, no mesmo lugar. Estão lá, bloqueando, tentando que as bênçãos não cheguem até nós. Mas nós entendermos aqui que toda língua confessa que não há poder, que é um nome exaltado soberanamente, que é o nome de Jesus. E por meio dele nós podemos reivindicar todas essas coisas. Meio do seu sacrifício, nós temos todas as coisas. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, porque Ele nos amou. Ele me amou e amou você também. Se entendemos o sacrifício dele por nós, nós somos herdeiros dele. E herdeiros dele não passa dificuldade. Herdeiro dele não falta alimento em casa. Herdeiro dele não fica com problemas na família. Porque ele vai estar ali junto. Ele dá a orientação do que fazer, como fazer. Então vamos lembrar do que nós começamos no início, no primeiro capítulo que nós lemos. A nossa confiança tem que estar em quem? A nossa esperança. Ele derramou sangue por nós. Deus mandou o Filho dele morrer por nós, para a redimissão dos nossos pecados, nossas ofensas, para que a nossa esperança estivesse nele. Espere no Senhor. Não espere no homem aquilo que só Deus pode te dar. Não espere nas dificuldades. Não espere nada. Espere em Deus. É Ele que pode te dar muito mais do que você imagina, do que você pensa. Somente Deus vai te dar. Amém?